Muito bom dia, Calebs. Vamos a mais um estudo do livro. Somos todos filhos de Deus? Hoje, página 28, e a nossa aula é a aula 8. Semana passada tivemos a aula 7 e hoje nós vamos estar nessa aula 8. O último parágrafo lido na semana passada foi a respeito da rebelião. Nós estamos falando dos filhos da religião. Nós lemos semana passada a rebelião de Adão e Eva contra o Criador resultou na perda imediata da visão espiritual. E a pureza da inocência deu lugar a uma visão estritamente física. Vamos então fazer uma oração pedindo a Deus que nos dirija nesse estudo e abra aqui o nosso entendimento e a nossa visão do que Ele quer falar conosco através da leitura desse livro. Curve aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, abra a nossa visão e fale conosco, Senhor, através deste estudo, iluminando-nos, dando-nos conhecimento da tua verdade, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Quando Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam, de fato eles morreram. Só que continuaram sobrevivendo sobre a terra. Nós já lemos que foi depois que eles perderam o Jardim do Éden, a vida, que eles geraram filhos. A vida que Deus fala que a pessoa perde ao desobedecê-lo, ao se revoltar, se levantar contra ele, é a vida espiritual, amiga. Talvez você convive com pessoas que come, bebe, dorme, trabalha, sorri, chora, mas essa pessoa está morta. É um defunto vivo, porque ela não tem o conhecimento da vida. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quer dizer, quem não está em Jesus está morto, espiritualmente falando. É como se fosse um animalzinho nosso de criação que a gente tem. E de repente é a pessoa que você ama, mas a condição dela perante Deus é morta. Só tem vida em Jesus. Quem está com ele está vivo. Quem não está, está morto. Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. O entendimento espiritual é uma ferramenta fundamental ao relacionamento com o Espírito Santo. Sem ela, não há quem possa ensinar, orientar, conduzir, inspirar e fortalecer o ser humano no caminho do bem. A falta de entendimento espiritual significa a falta de direção do Espírito Santo. É o sinônimo de uma vida de incerteza. É como se fosse um barco sem leme no meio do oceano. Quantas pessoas vivem um verdadeiro inferno dentro de sua própria casa? Por ter se casado com uma pessoa errada. As consequências de um mau casamento são as piores possíveis, pois os filhos certamente vão refletir o resultado
do desentendimento dos pais. A gente está cansado de ver pessoas jovens falando que não tiveram referência do seu pai. Quantos são jovens que cresceram sem pai, sem mães, sem uma educação? Hoje nós temos esse caos que temos na sociedade, é falta de educação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. E quem dá educação não é o governo que dá educação. Educação, meu pai sempre dizia para nós, educação vem de berço, vem de casa. Se você não recebe educação em casa, como que você vai conseguir na rua educação? Ah, não, pastor França, mas eu vou para a escola, faculdade, eu vou ter educação. Não, não, não. Você vai ter instrução. Educação é em casa. Sabe aquelas varadinhas que a mãe dá? Que lá no livro de Provérbios 23, leia Provérbios 23. O próprio Salomão. Quem foi neste mundo mais sábio do que Salomão? Não teve homem tão sábio, nem terá como Salomão. E ele diz que a vara da disciplina salva a alma da criança do inferno. Salva a alma da criança do inferno. Então veja a importância da educação e da disciplina dada pelos pais. Pai e mãe. Aí diz aqui, minha amiga, meu querido amigo ouvinte deste estudo. Quantas pessoas sacrificam a vida em dinheiro na conquista de uma determinada profissão. E depois que se formam numa faculdade, descobre que não era aquilo que queria fazer. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa não tem a direção de Deus. Ela está morta, ela vive aí por viver. A vida não tem sentido. A vida precisa de droga, diversão, bebidas, para ela poder ter um pouco de alegria. E isso já vem, não é de agora, não. Essas festas que nós temos, como Carnaval, São João, todas essas festas que o governo faz, já se fazia lá atrás, que era para divertir a mente das pessoas, para elas não ficarem loucas de tanto trabalho, de tanto peso em cima. Alguma coisa para alegrar a carne da pessoa, para alegrar a alma da pessoa, por alguns momentos. Por isso que tem a diversão. A diversão é para isso, para esparecer a cabeça da pessoa, para a pessoa não entrar em loucura, em depressão. Você vê que a cada mês ou 2 meses o governo promove uma festa. E aquilo ali a pessoa se entrega, se delicia. Mas depois que sai dali, volta à realidade, volta ao vazio, porque o vazio não está numa diversão. O vazio está na alma da pessoa. Porque no lugar que ela deveria colocar o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, ela fica atrás de coisas dessa vida, de diversão dessas vidas, por culpa dos pais que não as orientaram. É os pais que não orientou você. Porque se você tem uma orientação, conhecimento da palavra de Deus, você jamais se afasta dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que o homem mais quer? Viver, quer ter paz. E a paz está onde? Está em Cristo. Aí diz aqui, esses são alguns dos milhares de exemplos vividos pelos seres humanos simplesmente por falta de uma visão espiritual, um conhecimento espiritual. Quando não há
visão espiritual, a visão física estimula as emoções, que passa a comandar a vida da pessoa. Por conta disso, nasceu por meio de o primeiro pai, dos primeiros pais, a desordem que se alastrou em toda a humanidade. Quem foi os nossos primeiros pais? Adão e Eva. E já nasceu, né? Os filhos de Adão e Eva nasceu quando ele estava morto. Já nasceu na desordem. Então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estava nu. Entrou a maldade. E cozeram folha de figueira e lhe fizeram aventais. Gênesis capítulo 3, no verso 7. A consciência de que estava nu fez o homem e a mulher não se preocupar em resolver o que realmente importava, que era o pecado da desobediência. A ordem do Senhor deles não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A única coisa que precisavam se preocupar era em buscar um arrependimento, buscar a Deus novamente. Em vez disso, eles se preocuparam com a nudez e em como poderia esconder essa nudez de Deus, como se isso fosse possível. É até interessante. A pessoa, quando ela está... Sabe por que o seu familiar não vem para Deus? Porque ele não quer deixar o pecado. Ele quer continuar a vida errada. De mentira, prostituição, de bebedice, mágoa, ressentimento. Ele não quer se consertar. Porque se ele quisesse se consertar, então ele saberia onde buscar o conserto. Vamos ler mais esse parágrafo. Por falta da visão espiritual, procura uma solução paliativa, como as folhas da figueira. Os maus olhos, os olhos da carne se abriram, contudo os olhos do entendimento espiritual, que dão discernimento para evitar o mau caminho, continuou cego. Então nós temos que ter uma visão espiritual, um conhecimento da palavra, para que nós possamos agradar a Deus. Então procure, amiga, se voltar para Deus, porque Ele é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Semana que vem nós damos sequência a este estudo. Eu quero agora fazer uma oração com todos vocês. Fique em pé. Eu vou iniciar essa oração aqui e o coordenador vai dar sequência dessa oração aí com você, tá? Fique em pé, por favor, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, alcance a cada pessoa que está cega, que está perdida, e venha levar aos caminhos da salvação, o caminho da vida. Pai querido, alcance a todos do Grupo Caleb, todos coordenadores, obreiros, membros, todos aqueles que querem ter de fato uma comunhão contigo, porque o Senhor é o motivo da nossa vida, meu